boa noite, obrigado pela presença. Hoje o tema é qual o aprendizado para a nossa evolução? Acho que essa é a pergunta que a gente mais faz na vida, né? O que estamos fazendo aqui? O que a gente tem que aprender? Por que nós nascemos nesse momento, nessa família? Por que nós temos essa vida? Então, deixa eu ver se vai dar certo aqui o negocinho. Antes de começar, vamos pensar em algumas considerações, que eu acredito que todo mundo que está aqui concorda. Concordamos que existe reencarnação, né? Para fazer sentido que a gente está aqui aprendendo. Concordamos que a cada nova existência trazemos algumas questões a serem aprendidas, as quais chamamos de dívidas ou karma, também podemos chamar de missão, que é para isso que a gente está aqui. E concordamos que com essas existências de provas e expiações, subimos o degrau da evolução do nosso espírito. Aí a gente pensa, né? Estamos aqui, nascemos nessa família, temos dívidas, muitas vezes a gente é carregada delas, e a gente às vezes se sente mal porque a gente não sabe para quem a gente está devendo, o que a gente... É muito difícil você pagar uma dívida que você não sabe, mas Deus faz as coisas certinhas, né? Se a gente soubesse, não teria o valor que tem. Quando você encontra algum desafeto de outra vida e você acolhe, você consegue amar, né? Se você soubesse que aquele desafeto, o que ele te fez na outra vida, talvez você não conseguisse fazer esse resgate, né? Então tá tudo certo, a gente não tem mesmo que saber, a gente paga a dívida, quita a conta e segue em frente para mais um degrau. Qual a razão de estarmos aqui? Evoluir. Aprender sobre aquilo que nos falta conhecimento, aquilo que nos foi determinado. Quem determinou? Deus, na nossa programação reencarnatória. A gente veio combinado, gente, não pense que vocês foram enganados. Imagina que eu ia escolher isso, eu não devia estar em sã consciência, mas não, a gente veio com a missão escritinha e a gente sabia o que a gente estava escolhendo. E aquilo que é necessário para a nossa evolução. Então, é isso que a gente veio aprender aqui. No Livro dos Espíritos, tem as perguntinhas, né? Quem já teve a oportunidade de ler, lá tem pergunta e resposta para tudo. E aí começa aqui, ó, na 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? E aí a resposta dos espíritos é: são os próprios espíritos que se melhoram e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. O que significa isso? A gente tem escolha, a gente tem o livre-arbítrio. Então, não dá para falar, sabe aquela história, pau que nasce torto morre torto? Não funciona aqui. Se a gente nasce torto, a gente vai se endireitar. A gente veio aqui para isso. E aí a gente nasce e cabe a nós, é nossa responsabilidade melhorar. Só depende de nós. A pergunta 115 é: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então, na hora que Deus falou, olha, um novo espírito vai lá para a Terra, ele criou um mau e um bom? Não. Ele criou todo mundo ignorante no sentido sem conhecimento nenhum. E todos iguais, com as mesmas possibilidades de aprendizado. E aí cabe a nós, chegando aqui, fazer as nossas escolhas. E essas escolhas que nos levarão a ser bons ou maus. Então, até vou ler aqui o trechinho, isso é o que eu estou transcrevendo o que está lá no Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem o saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade.
passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando-se e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição, da felicidade prometida. Gente, felicidade é uma coisa muito relativa, né? A gente nunca consegue definir o que é ser feliz, o que é estar feliz. Eu acho que é ter prazer, né? Quando eu tenho prazer por alguma coisa, eu estou feliz. E não é, porque o prazer é uma coisa temporária, né? A felicidade, ela é para sempre. Como que você atinge a felicidade? Gente, não é fácil. E como você diferencia, né? Por exemplo, eu vi até outro dia o Haroldo Dias dando um exemplo muito bom. Um bolo de chocolate, bem cheio, bem chocolatudo. Na hora que você vê aquilo, você pega um pedaço, te dá um prazer. Tem gente que fala, isso é uma felicidade. É uma bênção poder comer esse bolo. E é um prazer imenso, né? Só que aí você come o segundo pedaço, aí você come o terceiro. No quarto você já está enjoado, você não pode nem ver o bolo na sua frente. A felicidade não. Ela fica constante e você pode repetir 1000 vezes aquele momento que ela vai te dar sempre o prazer de estar feliz mesmo, de verdade. Então essa é uma pequena diferença. E quando a gente atinge o último degrau da evolução, é aí sim que a gente vai experimentar a felicidade plena. Um dia a gente vai chegar lá, né? Contamos com isso. Aí a pergunta 116, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, varia de cada um, né? Porquanto, como já se da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, gente, não existe a menor possibilidade de você não sair daquela condição inferior. Você vai subir um degrau atrás do outro e vai chegar lá. Alguns vão mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas todos, com toda certeza, chegarão. E chegarão para encontrar essa felicidade plena que a gente falou ainda há pouco. É importante ficar você não tem como ficar 100% estagnado ali. Não existe isso. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer que vai te movimentar e vai fazer com que você suba um degrauzinho. Um de cada vez. Ninguém sobe 3, 4 de uma vez só, que nem criança quando sobe escada correndo. Não, é um de cada vez. E de acordo com a missão que é determinada no nosso plano reencarnatório. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Sim. A gente fala que aqui é uma escola, né? Então, na escola é assim também, né? Tem gente que faz cada série 3 anos, repete, 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 uma hora passa. Repete, 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 uma hora passa. E tem aqueles que nunca pegaram DP, que terminam o ensino médio com 16 anos e entram em medicina. É cada um, né? Não dá para comparar. Cada um tem o seu tempo, o seu time de evoluir. Mas ninguém fica para trás. E nem deve, né? Na verdade, não adianta eu correr para atingir a felicidade plena se eu tenho um monte de irmãozinhos que estão lá no primeiro degrau. A gente tem que chegar, de preferência, todo mundo junto. Isso é óbvio que não acontece, mas quem está lá em cima vem puxar aqui, ó. Dá uma mãozinha para o outro subir. Podem os espíritos degenerar? Não, à medida que avançam, compreende o que os distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrada. Não existe involução. Cada degrau que você subiu, não tem como voltar.
porque você aprendeu aquela lição. E aí você vai para o próximo. Você pode demorar muito mais num degrau ali, mas em algum momento você vai aprender e subir mais um degrau. Porque não tem como, né? Você simplesmente achar que a gente pode voltar para trás. Isso não vai acontecer. Assim como não volta para trás na escola comum mesmo, né? Você passou de ano, não vai voltar para fazer de novo. Você vai continuar. Pode demorar agora, nessa próxima série, 3 anos para passar para outra, não importa. 3 séculos, não importa, mas você vai progredir. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Essa é a pergunta 119 do Livro dos Espíritos. Aí eles falam, se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. É como se a gente pegasse uma criança do jardim da infância e desse um diploma de doutor, mestre. Qual o sentido, né? O que ela aprendeu? Ela está lá no comecinho, né? Então você não pode... Para isso que foi feita a evolução, para a gente crescer passo a passo, aprender e assimilar. Porque muitas vezes, eu me lembro na escola, aquela história de decorar, né? Quando a gente decora, a gente não aprende. E decoreba a gente esquece um dia, aí já era. E eu vou dar um exemplo vivo. Eu fiz um trabalho de escola, acho que na 5ª série, que era sobre Picasso. Peguei aqueles gênios da pintura, lembra uma coleção que falava do cubismo, falava todas as... Aquela coleção era incrível, ela explicava todos os quadros de Picasso, porque ele usou aquela cor, porque ele usou aquele tipo de traço. E eu tinha que apresentar o trabalho. Fui lá, decorei todos os quadros de Picasso. Sabia tudo. Aí foi tão bem o meu trabalho, foi tão incrível, que a professora fez eu apresentar em todas as classes. Pergunta para mim, se eu olhar um quadro de Picasso, eu vou lembrar. Não, porque eu decorei, eu não aprendi. Eu usei uma técnica horrorosa de decoreba. E a mesma coisa prova, né? Você vai fazer colinha, decorar, cola não digo, mas decorar para fazer a prova, tudo bem, você pode até passar de ano nessa escola, na nossa escola daqui, mas você não aprendeu. Uma hora sua memória deixa lá para trás, você esquece, né? Só que nessa escola, que é a nossa vida, que é a nossa reencarnação, essa não tem como a gente dar jeitinho, decorar, fingir. Por quê? Porque Deus habita dentro de nós. Ele olha tudo que a gente faz pelos nossos olhos. Não é que Deus está vendo, deixa eu ficar meio assim para ele não enxergar o que eu estou fazendo. Ele vai enxergar porque ele está vendo com os nossos olhos. Então não tem como enganar. E isso é o maior problema quando a pessoa desencarna, né? Porque ela não tem onde se esconder, a consciência dela expandiu e ela enxerga o que Deus enxergou também, todas as suas falhas, as pisadas de bola que você deu, e aí você fala, ai, Deus não vai te perdoar, não, é você que não se perdoa. Muitas vezes você fica no sofrimento, né, que a pessoa fala, vai para o umbral. O umbral é a sua consciência. É você não se perdoar pelos seus atos, porque você sabia que estava errado, que aquilo não era o certo. Você tentou enganar todo mundo, fazer com que todo mundo acreditasse que você não tinha culpa ou que você não fez nada de errado, mas no fundo você sabe. E aí quando você desencarna, isso vem a uma proporção enorme, porque só sobra a consciência, né? E aí é difícil. Então a gente tem que ir parando as arestas aqui, e assumindo os nossos
erros, corrigindo, para não ter que passar por isso, né? Porque, outro detalhe, acho que ele fala de provações, né? Na escola a gente não faz prova para passar de ano? A gente usa uma cópia mais ou menos do que Deus faz, as provações. Na escola a gente faz sabatina, prova, exame, a mesma coisa na nossa vida, né? A nossa encarnação. Por que passamos por provações? Qual a função das provações? Aperfeiçoar a nossa inteligência, nossos sentimentos e o nosso senso moral. Não se trata de punição ou castigo. Muita gente confunde. Ai, Deus vai te castigar, você vai ver, Deus vai punir. Mas Deus não faz isso não, gente. Ele é bom, justo e ama a gente. Ele não castiga. Nós que castigamos, nós que nos punimos. O objetivo da providência divina é educar. Deus, além de um Pai amoroso, soberanamente justo e bom, é o educador das almas. Nessa jornada, Deus é o pedagogo. Ele educa os seus filhos, aprimorando suas inteligências, seus sentimentos, para que eles possam se aproximar dele. É isso que ele quer, que a gente chegue perto. É claro que quando a gente chega no último degrau lá da evolução, a gente tem a evolução relativa, né? De filho, não de criador, óbvio. A perfeição de Deus é de criador. Os espíritos puros, que também conhecemos por anjos, percorreram todos os degraus da jornada evolutiva. Estiveram no mesmo lugar que estamos em algum momento da sua jornada, que nós estamos aqui nesse momento. Aqueles anjos nada mais são do que espíritos no mais alto grau da evolução. Eles conseguiram chegar lá. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ser chamados de anjos também. Espíritos superiores, tem vários nomes, mas nós vamos ter a condição de anjos. O que nos faz acreditar e confiar que um dia também seremos espíritos puros. Afinal, esse é o plano de Deus para todos nós. O objetivo de Deus é esse, e a nossa missão é essa, de nos purificar para chegarmos o mais perto do convívio de Deus. No livro Fonte Viva, capítulo 30, intitulado Educa, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier, ele diz: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. O que quer dizer isso? Numa semente, por exemplo, de laranja, há um pé de laranja. Numa semente, que frutificará e oferecerá milhares de laranja. Da mesma forma é o nosso espírito, que traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Nós temos o DNA de Deus. Somos sementes divinas que irão germinar e florescer e atingiremos a perfeição relativa da criatura, que é o que eu falei. A perfeição relativa da criatura, não a perfeição do Criador, porque esse a gente nunca pode almejar, né? Mas sendo já a perfeição da criatura, já estamos atendendo aos desígnios de Deus e ao objetivo de Deus na nossa vida. Para desfrutarmos da felicidade de um espírito puro, temos que seguir a nossa jornada da evolução fazendo as escolhas certas. Aí você fala, e como é que eu vou saber que essa é a escolha certa? A doutrina espírita está aí para nos ajudar e o Evangelho de Cristo está aí para nos fornecer os parâmetros dessa conduta. A evolução dos nossos espíritos nos permitirá a aproximação com Deus, nos tornaremos seus mensageiros e trabalharemos com os nossos irmãos que estão no caminho da evolução, para que alcancem o mais alto grau da evolução. Então, o papel do anjo e do espírito que chegou no alto grau, no mais alto degrau da evolução, que está mais próximo, ele se torna vamos dizer, assessor de Deus. Ele ajuda no plano reencarnatório de cada irmão, de cada criatura, e ele acompanha essa trajetória para que
aquele espírito não fique muito tempo estacionado num degrau, para que ele possa evoluir. Ele determina as missões e provas, tudo óbvio, sob a supervisão de Deus, né? Tipo, eles vão cumprindo o que Deus vai determinando. Então, minha gente, o que eu queria falar, eu não vou sair daqui porque eu ando muito. A ideia de que a gente pode atingir a perfeição é uma coisa incrível, porque nós, em geral, sempre achamos que não, nunca vou conseguir. Ah, não, muito difícil. Tem gente que fala, imagina, Jesus fazer isso, eu nunca vou conseguir dar outra face. Mas a gente consegue, e a gente consegue como? Estudando. Esse é o primeiro passo. É conhecendo, como eu falei, nós somos espíritos que fomos colocados aqui completamente ignorantes, sem conhecimento de nenhum. E aí a vida vai nos ensinando e vai nos direcionando. A forma como a gente reage às provas é que vai nos dizer se a gente vai subir um degrau ou se a gente vai ficar paradinho ali. Porque as provas são para a gente aprender. É a avaliação. Se eu tirei uma nota boa, eu subo. Se eu não aprendi muito bem essa lição, eu fico ali, passo por algumas outras, né? Como diria, provas substitutas, fico de exame, fico de DP, estudo tudo de novo para conseguir me aproximar de Deus. É sempre esse o objetivo. E tem uma outra coisa, essa semana eu vivi muitas situações assim, que você fala, meu Deus, pessoas com muitos problemas de saúde, que me falavam sobre como lidar com isso, né? Por que eu estou passando por isso? Isso a gente nunca vai saber, mas que tem um propósito, tem. E esse propósito, a gente precisa ficar atento para entender e aceitar. Eu tenho, por exemplo, um cunhado que ele está com aquela doença, não sei se vocês já ouviram falar, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença muito complicada, porque você vai perdendo toda a musculatura e chega um ponto que a única coisa que funciona é os seus olhos, você não consegue mais falar, nem comer, né? Porque tudo é músculo, né? E aí você fica lá com uma sondinha gástrica, oxigênio artificial, porque você não consegue respirar. Só que o seu cérebro funciona perfeitamente. Então ele falou para mim, Célia, é muito difícil você começar a se ver preso dentro do seu corpo. Diferente de outras doenças degenerativas, que você perde um pouco a consciência, então você nem entende muito o que está acontecendo. Mas o ELA é uma doença muito... E assim, sem nenhuma perspectiva, porque era uma doença muito rara, então nenhum laboratório estudou para tratar, né? Agora que começaram os estudos, porque agora começaram a aparecer muitos casos, a gente não sabe por quê. É uma doença bem, vamos dizer, pouco estudada e não tem remédio, não tem o que fazer. E aí eu estava conversando com ele está bem otimista no sentido de que eu vivi bem até aqui, tive uma vida boa, não tenho do que reclamar. O que tiver que ser agora, se tem algum propósito, eu vou me inscrever em todos os estudos para ser cobaia, se eles quiserem me usar para testar medicamento. Não tem nada a perder, posso ganhar. Eu achei que ele está super bem de cabeça, né, por conta disso. E a mãe dele, como toda mãe, imagina, eu sentei do lado dela, ela chorou e falou, é muito triste ver meu filho assim, tão trabalhador, tão esforçado, e realmente. E aí na hora me veio uma coisa assim, eu falei para ela, olha, a senhora tem que entender que aqui é uma passagem. A gente está aqui para aprender alguma coisa e ir embora. E ela é espírita. Falei, Deus não está preocupado com a doença dele, com as perdas que ele está tendo de movimento. Isso para Deus não faz diferença, porque ele emprestou esse corpo por pouco tempo mesmo e esse corpo é perecível. Deus está preocupado com o espírito dele. O que ele vai fazer com essa doença?
o quanto o espírito dele vai evoluir com essa doença. Essa é a única preocupação de Deus. Não de que ele descubra um remédio, um milagre, não. O que ele vai fazer, qual a transformação que vai ter o espírito dele. E eu já pude perceber muita transformação em meia hora de conversa com ele. E aí a gente vê quanto Deus é grandioso, quanto ele nos ampara, mesmo nesse momento que a gente acha que, tipo, me abandonou. Olha só a doença que ele me mandou, que eu não tenho nenhuma perspectiva de cura. Mas a cura não é do corpo nesse caso. Essa doença vem para curar o espírito. Porque como você vai lidar com isso? Depois de passar por tudo isso, é que vai dizer quantos degraus você conseguiu subir com esse aprendizado. Isso vale para tudo na nossa vida, tudo. Todos os momentos difíceis, a gente tem que sempre saber que Deus está olhando o que está acontecendo com a gente do lado de dentro da gente, com os nossos olhos, com o nosso olhar. E aí não adianta você querer enganar, fala, não, mas eu aceitei, mas lá dentro você está xingando. Não, eu entendi, e lá dentro você está blasfemando e revoltado. É a mesma coisa numa escolinha, né? Aquela criança rebelde, que não presta atenção na aula, que não respeita o professor, que não tem paciência de prestar atenção na aula. Quanto tempo ela vai levar para cursar aquela série? E aquele lá que o pessoal chama de CDF, que você entra na primeira carteira, que anota tudo, quanto tempo ele vai ficar naquela classe? Provavelmente ele vai ser promovido para o próximo ano. E aquele lá vai ficar lá de novo até ele conseguir aprender. Gente, a vida é uma escola que a gente acorda de manhã, quando a gente nasce. Passa o dia inteiro, é período integral, viu, gente? Passa o dia inteiro estudando, porque é tão rápido, né? Pra gente, levou 100 anos, máximo, né? Hoje as pessoas vivem até um pouquinho mais. Mas para Deus é um dia de aula. É um dia que você chegou, nasceu, passou o dia estudando, fez uma prova no final do dia, e aí você é chamado lá na diretoria para saber se você passou ou não. Você vai ter que repetir aquele ano, que é repetir aquela vida. Então, uma das coisas que a gente pode observar, coisas que acontecem com uma certa recorrência, um certo padrão. Aí você fala, sempre quando eu nado e morro na praia, né? Toda vez que eu planejo uma coisa, quando chega lá, está quase acontecendo, dá alguma coisa errada. Gente, se isso está se repetindo, alguma razão tem. Vamos prestar atenção aonde é que a gente entrou, naquela bifurcação, que atalho a gente tomou. E a gente que escolhe sempre os caminhos, né? A gente não tem o Waze, que a gente determina lá, eu quero ir ali. E aí você tem a opção, caminho mais rápido, caminho sem trânsito, caminho mais curto. A gente faz a mesma escolha na nossa evolução, no nosso aprendizado. Se a gente quer um caminho mais rápido, pode ser que não funcione muito bem, porque você talvez não aprenda o que tenha que aprender. Se você escolhe o caminho mais longo, talvez você passe por várias situações que vai te fazer aprender mais. Então, são as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, é a nossa condição que vai dizer aonde vai a nossa evolução. O importante é a gente ter ciência disso, que a gente não está aqui a passeio, a turismo, que aqui é trabalho, e trabalho duro, e ficar, como diz, orai e vigiai, né? O tempo todo atento a tudo que acontece com você. E aquilo que começa a se repetir, você fala, é aqui que está é esse ponto aqui que eu tenho que trabalhar para entender por que isso está acontecendo repetidamente, né? Tipo, eu fiz amizade com uma pessoa, a pessoa me puxou o tapete. Aí eu conheci outra pessoa, a pessoa me... Aí outro puxou outro...
Onde está o erro? Nas pessoas ou alguma coisa em você que está errada, que você está fazendo errado? Né? A gente tem que tentar entender e aprender que caminho que a gente está escolhendo é o mais curto, o sem trânsito. É esse caminho que vai dizer aonde você quer chegar e onde você vai chegar e como você vai chegar. Se você vai ter que voltar e tomar um outro atalho porque aquele lá não adiantou. Seria maravilhoso se cada vida, a gente subisse um degrau. Eu não sei quantos degraus tem, né? Deve ter muitos, eu imagino. Sei lá quantos, mas seria legal se a gente conseguisse, pelo menos em cada existência, subir um degrau. Eu já ficaria felizona. Mas a gente não sabe. Tem gente que, eu imagino que subiu vários numa só. Pessoas como Chico Xavier, como aquela que vira, como é o nome? Irmã Dulce, Madre Teresa. Tem umas pessoas que a gente acredita mesmo que subiu vários degraus numa única existência. Agora, nós assim, mortaizinhos. Subiu assim porque cada degrau, né, você tem um aprendizado. Se você aprendeu, tem que aprender naquele degrau, você vai para outro. Você vai para outro numa mesma existência. É. Mas que esse degrau, essa escada da existência, ela é infinita. Ela é infinita, né? Não, a gente deve chegar lá. Não é infinita porque você vai subir para a condição de anjo em algum momento da existência do espírito. E depois Não, aí depois você vai para outro. E o importante é a gente também ter consciência de que a gente não chega lá sozinho. Não adianta eu correr para subir os meus degrauzinhos e deixar todo mundo para trás. A gente tem que, o máximo possível, ajudar os nossos irmãozinhos a subir também, né? Então, assim, o que a gente faz aqui é uma forma de, pelo menos, abrir uma janelinha para a pessoa pensar, tipo, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? E é aquela história, né? A gente tem um manual de conduta, que é o Evangelho. Não importa se é o Evangelho segundo o Espiritismo, se é o Evangelho da Igreja Católica, a gente tem lá um manualzinho de conduta que vai nos direcionar para o bem, né? Para o amor. E, gente, quando a gente pega ali os 10 mandamentos, né? O mais importante de todos, né? É amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Acabou, não precisa de mais nenhum. Se a gente conseguir praticar esse mandamento, se você ama o próximo como a si mesmo e ama a Deus, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cobiçar a mulher do outro, né? Que é bem materialista essa parte dos 10 mandamentos. Mas você não vai fazer. Porque você não faria isso, por exemplo, vamos pensar num próximo bem próximo, com seu filho. Você vai roubar o seu filho? Você vai matar o seu filho? Você quer o bem dele. Então é só a gente pegar esse amor como exemplo, que é o amor incondicional, que a gente teria que aprender e praticar com todas as pessoas, não só com os próximos, sabe? Os próximos de sangue. Com todo mundo, considerando que todos nós temos DNA de Deus. Então a gente é muito irmão, todo mundo. Todo mundo aqui deveria prezar muito um pelo outro, por essa condição já básica de irmão, mesmo DNA, né? É basicamente isso. E é isso, minha gente. A gente falou essa semana sobre os aflitos, lembra que a gente estava conversando? Que essa frase vinha, bem-aventurados os aflitos, porque eles terão consolação. E a gente falou isso e toda hora vinha essa frase, eu falei, gente, mas o que tem a ver com a minha palestra? E aí eu cheguei à conclusão que tem tudo a ver. O que são os aflitos? Somos nós
passando pelas provações. E quando a gente, tipo, uma pessoa aflita é uma pessoa desesperada, né? Tipo, a gente tem que aprender a dominar essa aflição, esse desespero e confiar mais em Deus, no amor de Deus por nós, que Ele vai nos tirar, Ele vai nos consolar. Então, quando a gente estava falando, eu falei, gente, toda hora vem essa frase, mas não sei como encaixar isso na minha palestra. E tem tudo a ver, na verdade. Porque durante todo esse processo evolutivo, tem momentos que a gente entra em desespero mesmo, a gente fica aflito, porque a gente não consegue enxergar saída. Quando, na verdade, a gente sempre tem uma saída. É a gente que fica cego no desespero e não tem fé suficiente e não confia suficientemente em Deus para acreditar que Ele pode nos consolar de verdade. Então é isso. Tá cedo? Pode continuar conversando? Como é que tá o tempo? Eu nunca sei o horário. Passou? Deu? Não é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Não? Então tá bom. A nossa amiga que falou que eu falei sobre as aflições. Tá vendo? Tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. O acaso não existe. A gente falou a semana inteira, saía essas aflições, os aflitos. E é isso, gente. Fechamos, né? Vamos esperar a próxima para ver qual vai ser. Mas é isso. Obrigado pela paciência. Se você... Oi? Pode perguntar. Vamos dizer assim, que na minha família vem uma criança, né, com um tipo de deficiência, vamos dizer, né? E aí, eu sei que já vem de outras encarnações, né? Mas tipo assim, quem que escolheu? Na verdade, escolheram os dois? E veio na sua família, no caso, porque todos ali da família têm que passar por esse aprendizado. O conjunto todo. E a família em si já é um plano reencarnatório, de todo mundo nascer naquele núcleo familiar, porque provavelmente todos aqueles têm alguma similaridade, alguma coisa para aprender junto ali. As ligações em outras vidas. E aí, às vezes, essa criança, ela foi só um instrumento, não que ela precisasse passar por isso muitas vezes. Às vezes ela é já um espírito bem evoluído e se propôs a vir assim para ensinar a todos que estão em volta. Como uma missão mesmo, um instrumento de Deus para transformar aquele núcleo familiar e todos aprenderem com aquela condição. É isso. Gente, obrigada pela paciência.